Olá, pessoal. Eu sou a Aline, engenheira agrônoma, diretora comercial da AgriTele, e hoje a gente separou esse momento para conversar justamente sobre quais as perspectivas, para essa safra agora que está se iniciando, a safra de soja 19 e 20. Para esse bate-papo, a gente convidou o Johnny Cardoso, que é consultor agronômico da Agroplano, empresa parceira aqui da AgriTele, para conversar a respeito disso com a gente. Bom dia, Johnny. Obrigada por sua presença, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Aline, pelo convite. Agradeço a AgriTele, empresa parceira nossa aí, a gente tem trabalhado junto e gerando resultados para o produtor. É importante a gente trazer esse bate-papo de início de safra, para a gente entender um pouco melhor o que o produtor está passando no campo, quais que são essas expectativas e perspectivas para essa próxima E safra. o que se espera para esse início de safra? Quais são as perspectivas, expectativas? Agora, por exemplo, relacionado à comercialização do grão, preço, custeio, o que você traz para a gente, você que está o tempo inteiro ali, ao lado do produtor rural? A gente tem visto que hoje a soja tem tido um momento muito bom, no cenário agrícola mundial e nacional. As áreas de soja no Brasil têm crescido, e isso um pouco por influência da questão de preço. Nós temos um preço muito bom hoje praticado no mercado, A soja está tendo um momento muito bom, muito favorável para a produção. Isso tem animado o produtor brasileiro, Então, com preços altos, você vai ver hoje soja comercializada até R$ 77,00. Isso influenciada o começo de safra nos Estados Unidos, o começo ruim, com excesso de chuva, também a guerra comercial, Estados Unidos e China. Inclusive agora, Johnny, a gente tem a possibilidade, nessa safra, a perspectiva do Brasil se tornar, o maior produtor do grão, ultrapassando até o próprio Estados Unidos, justamente por conta desse problema que aconteceu lá, E isso é verdade, Aline. Há 2 anos atrás nós fomos já o maior produtor mundial, Então nós tivemos a marca aí dos 121 milhões de toneladas produzidos, Passamos os Estados Unidos. Ano passado tinha uma projeção muito boa, mas devido ao veranico que a gente teve, a gente ficou um pouco para trás aí, Então produzimos 116 milhões de toneladas. E esse ano a perspectiva é que a gente chegue aos 123 milhões de toneladas produzidas. Aí sim, isso é um fator muito importante para colocar o Brasil novamente como potência na produção de soja, Essa perspectiva aí de aumento, eu tenho visto que é uma perspectiva aí de 7% de aumento em relação à safra passada, E o clima, como é que vai ser? Será que vai chover, não vai chover? A gente percebeu agora esse atraso, Se a gente comparar com o ano passado, o plantio atrasou, na maior parte do país, devido à escassez de chuvas, na maior parte da região produtora. Sua chuva veio, seja muito bem-vinda. É A chuva verdade. veio, então acredito que agora a gente tem percebido que até em algumas áreas aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal já iniciou o plantio ali no município de Laguna Carapã, em algumas regiões do Paraná. Mas e aí, o que você tem percebido? Qual que é o sentimento do produtor? Qual que é as nossas expectativas agora em relação principalmente ao clima, Johnny? O que você tem sentido aí? Legal esse apanhado que você colocou na questão da distribuição da chuva, você comentou, Realmente, ela atrasou um pouquinho aqui no início, mas ela vai vir, Nosso índice pluviométrico é muito alto, Em torno de 1.400 a 1.700 milímetros, dependendo da região. Então, essa chuva vai vir de alguma forma, ela só não pode vir de uma vez, Porque aí a gente entra no outros problemas, que aí é justamente a questão de pressão de pragas e doenças, Principalmente doença. Então, nós temos, se a gente fazer um apanhado aqui, nós temos regiões com problema. Vamos pegar nesse início agora que a gente vai enfrentar problema com buva e amargoso, Então nós temos 2 situações bem distintas. Então eu tenho uma buva ali onde eu tenho 2 cenários de controle dela, O cenário onde eu pego ela até 20 centímetros, que eu consigo fazer um controle bem feito com uma única aplicação. E eu tenho um outro cenário de buva também, quando eu tenho essa buva já bem desenvolvida, Buva tem uma raiz muito profunda, então ela vai buscar água fundo. Às vezes uma aplicação, quando ela está já bem desenvolvida, grande, não é suficiente. Nós sabemos que nós temos que trabalhar com aplicações sequenciais, Trabalhar com estratégias de manejo, só que isso custa caro, Isso custa no bolso do produtor.
O amargoso é a mesma coisa, a gente precisa fazer um manejo bem feito em cima dele. Mesma situação, se eu tenho um amargoso pequeno, eu consigo passar ele com um graminicida ali. A gente tem visto no campo, e é o que é mais comum de encontrar, é um amargoso que eu tenho, ele florescido, entolcerado, perenizado, que deixa um pouco mais difícil o controle e mais caro, né? Que aí sim também tem que entrar com aplicação sequencial. Às vezes, em algumas situações, temos visto que a roçada mecânica e depois uma aplicação com graminicida tem funcionado muito bem, né? Inclusive, nós estamos com uma proposta de trabalho interessante em cima do amargoso, que é a aplicação localizada de herbicida, né? Então, a tecnologia até que está sendo novidade, onde a gente faz um sobrevoo com um vante na área, identifica as toceiras do amargoso, né? E depois gera um processamento dessas imagens e eu consigo gerar um arquivo para fazer a aplicação localizada onde tem as toceiras do amargoso. Então é uma novidade que está vindo para o produtor, né? Tecnologia que a gente tem que aproveitar, tem que usar, né? E que chegou a gerar 86% de economia na aplicação de Além um de graminicida. eficiência alta e redução do custo, né? Porque como você localiza, né? Você reduz o custo também. E falando em custo, né? O produtor ele tem que ser muito eficiente no campo. A gente tem percebido aí, fechando os planejamentos safra, que o custo está em torno de R$200 por hectare mais caro. Elevou tanto para a parte de fertilizante, parte dos defensivos, né, parte de semente. Então a gente precisa ser mais eficiente e uma das alternativas que a gente tem trabalhado é em cima dessa aplicação localizada. Um outro problema grande que a gente tem no campo é a parte de pragas, os insetos, né? Percevejo marrom mesmo na soja tem dado uma dor de cabeça muito grande, né? Lagarta mesmo, você vai pegar o complexo de espodópteras aí, dentre as espodópteras que se destaca a eridânia, né? Então, o que nós precisamos? Bater em cima do monitoramento, fazer um manejo integrado de praga bem feito, né? Então, nós precisamos estar no campo, fazer a batida de pano bem feita, né? Conseguir quantificar essas pragas e procurar alternativas, né, de controle, de manejo, para que eu possa ser mais eficiente com essas pragas, porque a gente tem visto relato de pragas resistentes, né? Tem visto relato de produtos com eficiência baixa, né? Você vai pegar mesmo aí o custo, né, de produção, que a gente vinha conversando, está alto, né? Então não posso sair aplicando de forma indiscriminada, que isso não é bom nem para o bolso do produtor, nem para o meio ambiente, né? Então eu tendo um monitoramento, fazendo um monitoramento bem feito, eu consigo acertar numa tomada de decisão. Por exemplo, a gente entende a lagarta como uma criança. Quando a criança é pequena, ela é menos imune. Então qualquer condição adversa, qualquer coisa já afeta o organismo dessa criança. A lagarta também é a mesma coisa. Você pegando uma lagarta jovem, você consegue ter uma eficiência no controle maior, né? Então a gente procurar fazer um monitoramento bem feito, identificar o ciclo da praga e acertar nas aplicações. Aí a importância, né, extrema importância do monitoramento de pragas, né, justamente para a gente fazer um manejo integrado dessas pragas, né, a fim de que a gente tenha maior rendimento das aplicações, né, Johnny? É verdade. Porque assim, a gente tem visto aí no campo que muitos produtores aplicam de forma indiscriminada. Põe no planejamento ali a aplicação de inseticida, faz junto com fungicida, faz aquela mistureira toda, então na época vai e aplica. Mas a questão é, realmente precisa? Pode ser que a praga nem esteja na área, né? Justamente. Ou pode ser que, quem sabe, você está gastando seu dinheiro à toa, fazendo uma aplicação ainda que não tenha nível de controle. Você pode, às vezes, esticar essa aplicação mais para frente, colocar ela mais para frente ali e isso gerar uma economia no final das contas. Hoje nós nos deparamos com a famosa agricultura 4.0, né? Onde eu tenho a tecnologia. Isso eu digo em questão de conexão, em questão de plataformas digitais, né, como a da AgroIntelli, que é parceira nossa que a gente tem usado aí, para que auxiliar a gente na tomada de decisão, né? Como a imagem NDVI ela auxilia a gente na tomada de decisão, no monitoramento do campo, né? Na safra passada mesmo, nós tivemos uma área que logo após o plantio tivemos problema com a chuva intensa e deu cascão na área, né, o famoso cascão. Então a soja não germinou, tivemos problema. Tivemos que fazer um replantio. Como nós identificamos isso aí? Através de uma imagem DVI fornecida pela AgroIntelli. Então são ferramentas, essas plataformas, são ferramentas que auxiliam a gente na tomada de decisão. Às vezes a gente está lá no sul do estado e precisa olhar uma área lá no norte, eu tenho uma plataforma onde eu consigo acessar isso de forma muito simples, né? Onde eu tenho meu planejamento ali. Otimiza o tempo, otimiza né, tempo, né? Eu tenho informações de diversas áreas que a gente atende ali, tudo no meu celular. Então essas ferramentas auxiliam justamente naquele ajuste fino que a gente comenta, né, que podem trazer o diferencial
entre um produtor e outro. É uma ferramenta aí, a tecnologia, o monitoramento te ajuda a organizar os dados, ajuda a otimizar o tempo, justamente nesse exemplo que você deu das imagens NDVIs, que te ajuda a acompanhar talhão por talhão, afinal de contas o consultor, o produtor não está 100% na lavoura inteira, o tempo inteiro. Então são ferramentas para auxiliar justamente, auxiliar o produtor e consequentemente aumentar o seu rendimento lá no final. Porque esse ajuste fino tem sido o grande diferencial, né? Isso, é E verdade. essas ferramentas contribuem justamente para isso, né, Johnny? É verdade, é verdade. Você ter essas informações unificadas num lugar só, com certeza otimiza tempo, auxilia o produtor e os técnicos a conversarem a mesma língua, né? E realmente deve ser explorada e Claro. difundida entre os produtores. Então a gente também encontra dentro da plataforma da AgroIntel, né, os benefícios como os mapas NDVIs, que são tantos dados, né, dentro de uma propriedade rural. Então organizar esses dados, ter todo o gerenciamento das atividades que são feitas no campo, aliado ao monitoramento climático. A gente também trabalha com o monitoramento climático, porque a gente sabe que não dá para controlar o clima, né, Johnny? Isso é impossível. Mas a gente consegue minimizar os nossos riscos se a gente conseguir ter uma previsão climática ali para a propriedade, que vai auxiliar justamente na tomada de decisão, né? Vocês usam a plataforma, tem essas ferramentas ali no dia a dia? O monitoramento climático, ele auxilia demais na tomada de decisão. Por exemplo, eu consigo prever, né, olhar, né, como que estão as condições climáticas durante o desenvolvimento da cultura. Com isso, às vezes eu consigo antecipar uma aplicação, se tem previsão de chuva, por exemplo, né, ou eu posso mudar meu manejo de acordo com as condições de vento, de temperatura. Então, é uma ferramenta que tem auxiliado muito a gente, tem dado informações valiosas, né, tanto para a parte técnica quanto para a parte operacional, o próprio produtor que está no campo. Uma ferramenta que deve ser utilizada, né, e auxilia muito nessa tomada de decisão e planejamento. A gente foca tanto na tomada de decisão, né, justamente com o intuito de errar menos. Porque se a gente toma uma decisão mais assertiva, a gente aumenta o nosso rendimento, porque se eu errei menos, eu tenho um custo menor. Então, justamente, essas ferramentas vêm para auxiliar nesse processo de tomada de decisão. Como é funcional, né, usar o acompanhamento por NDVI, monitoramento climático, organização dos dados, e está aí essa grande diferença que a gente pode encontrar de um produtor para o outro, né? Que encontra, que tem usa os mesmos insumos em áreas semelhantes. Então, esse capricho está aliado a gente poder usar essas ferramentas. Se elas estão disponíveis, vamos usar, né? Elas fazem total diferença. E agora também a gente está lançando para essa safra, né, o aplicativo para auxiliar no manejo de pragas, né? A gente viu o exemplo que você deu das pragas que se encontram ali na cultura da soja, que assim como plantas daninhas e doenças também são um problema, são vilões, né? E agora com o aplicativo de monitoramento de pragas que a gente está lançando nessa safra, é mais uma ferramenta, mais uma alternativa para ser usada nesse processo de tomada de decisão. Isso é verdade, Aline. Assim, auxilia muito a gente também nessa parte de prescrição, né, de recomendações, né. Então, se eu tenho um lugar onde eu tenho essas informações unificadas, né, e eu consigo gerar um arquivo onde eu possa, quem sabe, num exemplo de um percevejo, fazer uma aplicação direcionada, né, através desses mapas de incidência de praga, né, os famosos mapas de calor, né. Então, eu consigo identificar qual que é a dinâmica da praga e consigo ser mais assertivo na tomada de decisão numa aplicação direcionada, quem sabe aí. E isso tudo gerando uma economia para o produtor, que eu acho que no final das contas é É o o que todo produtor quer, né? Gastar menos e ganhar E com mais. certeza, com certeza. Então a gente encerra aí focando principalmente, né, Johnny, na importância da consultoria agronômica, da assistência técnica, né? O Johnny é consultor agronômico aqui na região do estado do Mato Grosso do Sul, aliado ao uso, né, de ferramentas da agricultura digital para, no fim das contas, auxiliar o produtor justamente nisso que você falou, reduzir custo e aumentar rendimento. Obrigada, Johnny, pela sua presença aqui. Desejamos uma boa safra a todos. Obrigado, Aline, pela oportunidade, né? Agradeço a AgroIntel pelo espaço e é isso aí, nós precisamos aumentar a produção, melhorando a produtividade, né? E com isso a gente consegue, através de ferramentas, de manejo, né? E aquele capricho, né? Então, novamente obrigado e uma boa safra a todos vocês.